Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Cante esta minha boca o vosso louvor. Cante esta minha boca o vosso louvor. Deus concedeu tão grandiosa irmã. Deus concedeu tão grandiosa irmã. Clara de Assis, luz de bela manhã. Clara de Assis, luz de bela manhã. O Francisco e Clara, o sonho se renova. O Francisco e Clara, o sonho se renova. O amor fraterno vence a toda prova. O amor fraterno vence a toda prova. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Louvado seja Deus pelo nosso Santo. Louvado seja Deus pelo nosso Santo. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é o 6º dia da nossa novena em honra de nosso Pai São Francisco. Hoje vamos meditar sobre um encontro que marcou profundamente a vida do santo. O encontro com Clara, uma jovem da nobreza de Assis, que tudo deixou para seguir o Cristo pobre, assim como Francisco. Numa noite serena de ramos, Clara foi acolhida na pequena capelinha da Porciúncula, a igrejinha de Santa Maria dos Anjos. Ali recebe as vestes novas da vida de penitência. Será a grande apaixonada pelo Cristo despojado. Haverá de fazer quase toda a sua trajetória nas dependências singelas e despojadas do conventinho de São Damião, restaurado por Francisco. Vida de trabalho simples, de convivência com as irmãs, de serviço amoroso ao Senhor na contemplação. Entrega-se nas mãos de Deus, contempla o espelho que é Cristo e se torna a grande reformadora da Igreja por sua vida e pelo testemunho de suas irmãs. As Clarissas lembram a Igreja e também a todos nós, franciscanos, franciscanas, admiradores do santo, que é preciso buscar o único necessário numa relação íntima e pessoal e louvar o Altíssimo em todos os momentos. A Igreja e toda a família franciscana precisam da luminosidade que lhes chega pela reluzente vida de Clara e de suas irmãs. Clara de nome, mas clara de vida
e claríssima de virtudes. Que nós possamos deixar a palavra de Deus iluminar essa nossa reflexão hoje, quando queremos olhar para Clara e Francisco, estes dois nomes que marcaram profundamente a história da Igreja, a história da humanidade. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Quem irá proclamar para nós hoje o texto bíblico será Leonice Cassimaia, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se acende uma lamparina para tapá-la com uma vasilha, mas para colocá-la no candelabro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Brilhe vossa luz diante dos homens, de modo que, ao ver vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai do céu. Vós sois a luz do mundo. Assim diz Jesus. Esta é a missão de todos nós cristãos, iluminarmos este mundo marcado por tantas trevas, com a luz do nosso testemunho. Ao longo desta novena, nós estamos meditando como Francisco foi grande luz pelo seu testemunho de vida. Em 800 anos, ele vem iluminando a nossa história. E hoje nós queremos contemplar um outro luzeiro que, ao lado de Francisco, brilha com grande força. É Clara de Assis. Que nós possamos então buscar nesta santa, que muitas vezes continua ainda desconhecida para tantas pessoas. Clara viveu na mesma época de Francisco em Assis. Clara era nobre e abandonou tudo, iluminada pelo testemunho de Francisco. Numa noite de domingo de Ramos, abandonou a casa paterna e foi ao encontro dos irmãos na pequenina igreja da Porciúncula de Santa Maria dos Anjos, consagrando-se inteiramente a Deus. Foi viver no mosteiro de São Damião. Fez do mosteiro de São Damião um grande luzeiro, que iluminou a igreja daquele século. Bispos, papas, muitos iam a São Damião buscar luz para suas vidas, orientação em Clara. Clara escreveu belíssimas cartas a Santa Inês de Praga, sendo para esta irmã também uma luz forte, a luz do amor que tinha por Jesus. Convida então Inês a contemplar o Cristo, buscar assemelhar-se ao Cristo. É assim que Clara ilumina o mundo. O mosteiro de São Damião se tornou grande referência da vivência evangélica, porque Clara lutou para que seu mosteiro vivesse radicalmente a pobreza, a simplicidade. Clara pede ao Papa um privilégio, o privilégio da pobreza. Naquele tempo, todos os mosteiros tinham propriedades, tinham empregados, de onde tirava o sustento do mosteiro. Clara não queria ter nada. As irmãs, quando eram acolhidas no mosteiro, deveriam dar tudo que tinham aos pobres e vir de mãos vazias para o mosteiro. No mosteiro de Clara não havia maiores e menores, não havia distinção de classe, todas eram irmãs de maneira igual. Todas exerciam os mesmos trabalhos. Clara viveu a simplicidade e a pobreza e não queria ter propriedade. Pediu isso ao Papa, mas este resistiu muito. Julgava que as irmãs tinham que ter propriedades para se manterem, mas Clara não quis. Clara era mulher forte, decidida, firme. Insistiu tanto nisso
e demorou muitos anos, até que o Papa então lhe concedeu o privilégio da pobreza. E Clara recebe em suas mãos o documento que tanto esperou e no dia seguinte parte para a casa do pai. Do período que Clara viveu após a morte de Francisco, ela foi um grande baluarte para toda a ordem, para todo o movimento franciscano. Clara sustentou a fidelidade ao projeto de Francisco, à pobreza evangélica, ao amor ao Cristo pobre, humilde e crucificado. Clara era mulher de oração, de contemplação, de silêncio. Nesse sexto dia da novena, nós somos então convidados a olhar para esta santa e querermos também, como ela, nos assemelharmos ao Cristo. Olharmos neste espelho do Evangelho e reconhecermos-nos na pessoa de Cristo, nos assemelharmos tanto a Ele. Esse era o desejo de Clara, como o desejo de Francisco, que pela via da oração, da contemplação, da meditação, nós possamos beber desta fonte clariana e nos aproximarmos assim cada vez mais do Cristo. Que Santa Clara, então, ilumine a nossa vida, ilumine nosso caminhar. Clara e Francisco são dois nomes inseparáveis. São João Paulo II dizia que não há como pensar um sem pensar no outro, porque em Clara e Francisco nós vemos um equilíbrio, vemos a complementariedade. Em Francisco e Clara, o Evangelho se tornou realidade. A amizade dos dois santos nos convida também a construirmos verdadeiras amizades, a construirmos verdadeiros relacionamentos de irmãos e irmãs. Que Deus, então, nos ajude, nos ilumine a sermos irmãos como Francisco e Clara. Desde pequena quisestes viver uma pobreza que o céu vem trazer. Os teus parentes te querem levar, mas tua fé em Jesus é bem mais. Deixastes tudo para amar a nosso Pai. Santa Clara, tudo aclara, com sua luz a iluminar. Nos ensina com clareza o caminho da oração. És dos pobres a certeza de total dedicação. Muito obrigado, Gabriel, mais uma vez por esta canção. Hoje nós vamos ouvir Carlos Alberto, o Pavão. É assim que ele é conhecido entre nós, um irmão da nossa fraternidade que vem partilhar um pouco a sua experiência como franciscano. Paz e bem a todos. Eu sou o Pavão, sou agricultor, morador de Belisário e participo da fraternidade franciscana aqui de Santa Maria dos Anjos. Além de desejar paz e bem, como São Francisco fazia, ser franciscano hoje é algo simples e ao mesmo tempo complexo, assim, um grande desafio, pois levar uma vida simples requer muita determinação. Num mundo que tantas coisas vão de encontro ao que São Francisco pregava, sabendo que a vida simples que São Francisco queria e praticou era seguir o Evangelho, ser discípulo de Jesus. Isso é de uma responsabilidade assim, muito grande, né? Então, juntar o que nós aprendemos no Evangelho e o que aprendemos em nossa fraternidade sobre a vida de São Francisco e fazermos uma boa prática de tudo que a gente aprendeu, como eu disse, ao mesmo tempo que é simples, é muito complexo, porque tem tanta coisa simples que a gente pode fazer para melhorar
a vida do nosso próximo, né, do nosso irmão da fraternidade, do irmão que está mais distante, dos bichos, né, da água, da terra, não predar as coisas que a natureza deu para a gente, que Deus nos deixou. Então, assim, é simples, mas do jeito que está assim, o nosso mundo hoje, tão acelerado, está passando muita coisa despercebido pela gente, né, que está ficando assim, meio que normal, né? Então, o meu jeito de ser franciscano, gente, é tentar levar uma vida mais simples, né? Mais simples possível. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Olá, aqui é o Tom de Minas. Eu deixo um grande abraço a todos vocês, direto de Contagem, Minas Gerais. Paz e bem. Obrigado, Tom. Com certeza podemos ser mais felizes seguindo os exemplos de Francisco e Clara de Assis. E vamos agora ouvir Sebastião Farinhada e Eliane neste momento orante da nossa novena em honra de São Francisco. Inspirado em Clara e Francisco, o Papa Francisco aponta a necessidade urgente de uma profunda mudança nas relações econômicas. Ele afirma: olhar a economia do ponto de vista puramente material e produtivista só distorceu o sentido do bem-estar social e produziu iniquidade e infelicidade. Queremos novos paradigmas, da competição para a colaboração, da exploração para a sustentabilidade, da acumulação para a distribuição, do equilíbrio das relações entre pessoas e países para o comércio justo, do consumo desenfreado ao consumo consciente. Peçamos a São Francisco e Santa Clara que interceda por todos nós. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Irmão amigo da irmã Clara, Intercedei pelas mulheres violadas, intercedei, mães que choram, sonham e lutam, intercedei, pelas mulheres profetizas, intercedei. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Assim chegamos ao final do 6º dia da nossa novena. Quero hoje concluir com uma frase de Santa Clara: amai-vos mutuamente no amor de Cristo. Manifestai o amor que tendes em vosso coração por vossas obras, a fim de que possa estimular aos irmãos e irmãs por seu exemplo, e eles cresçam sempre mais no amor a Deus e na caridade mútua. Que nós possamos sempre levar o testemunho de Clara como um caminho a seguir. Que a sua luz brilhe para todos nós, que a claridade de Clara clareie nosso caminho. Oremos. Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, paz e bem.